Oi, crianças, bom dia. Hoje é dia 12, segunda-feira. Nós vamos para nossa aula e hoje nós temos a pesquisa de uma receita de uma comida sua preferida. Então você vai pesquisar essa receita, vai colocar o nome dessa receita, os ingredientes todos, o modo de preparo e se tiver alguma dica para ficar mais deliciosa a sua receita, você vai escrever aí no quadrinho. Em ciências e artes, matemática não, ciências e artes, a professora colocou um pouquinho sobre sons, a emissão de sons. Nós temos vários tipos de poluição, não é mesmo? A gente falou um pouquinho da poluição do meio ambiente, né? Que é através da água suja, do lixo que a gente joga, né? Da poluição do ar, que é através das fumaças das fábricas, dos carros. Mas nós temos também mais dois tipos de poluição, que é a poluição sonora e a poluição visual. Então, os sons são ondas sonoras produzidas por vibrações de um corpo, né, de alguma coisa. Quando eu bato, né, está emitindo vibrações desse som. Quando sai o som de música, né, então ele está emitindo o som da boca saindo, né, do canto. Então, quando nós batemos as baquetas, né, na pele que recobre o tambor, por exemplo, né, quando a gente bate uma baquetinha, alguma coisa, né, quando a gente tem aquele tambor que toca pra gente tocar músicas, né, que geralmente as bandas usam para tocar, né, nas baterias, quando toca as baquetas nesses tambores, eles vibram, assim como as laterais dos tambor. Isso faz com que o ar próximo a ele também vibre, né? Então, aí produz as ondas sonoras. Então, quando a gente bate em algum lugar, né, você pode perceber que quando você bate, você põe a mãozinha, você sente a vibração do quadro vibrando. E isso faz com que o ar que está ao redor vibre, né, também, e produza esse som, né, as ondas sonoras, que é o som. A gente capta esse som, né, pelas nossas orelhas e são interpretadas no nosso cérebro, na nossa cabecinha humana. Então, a gente capta, né, que captura, o ouvido vai ouvir, né, os batidos, o quadro vai vibrar, o ar que está perto vai vibrar, vai produzir o som e a gente vai ouvir com os nossos ouvidos e vai mandar essa informação, né, essas ondas emitidas para o nosso cérebro e a gente vai saber do que é, né? Então, quando você ouvir um som, geralmente quando a gente ouve o som da buzina de um carro, a gente sabe que é a buzina. Quando a gente ouve o latido, né, do animal, a gente sabe que é o cachorro. Quando a gente escuta o som da moto, a gente sabe, né, que é a moto. Então, geralmente a gente escuta vários sons no dia, durante o dia, e esses sons é produzido, levado para o nosso cérebro e a gente sabe de que é, né? Do que é. Agora, nesse momento, ó, escuta. Está passando um ônibus aqui na minha porta, então eu já estou acostumada com esse barulho, eu já sei que é o barulho do ônibus, né? Tem o barulhinho da chuva, a gente já sabe que é da água caindo, da chuva, né? Então, o nosso cérebro já sabe, já tem essa informação. E você vai desenhar, na atividade 1, objetos que emitem sons, tá? Então você vai lembrar de vários objetos que emitem som e vai desenhar aí no quadro que tem na sua atividade. E embaixo tem a letra A. Escreva com suas palavras o que é silêncio, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem a poluição sonora, né, que é o barulho que a gente ouve e que traz muito ruído, um ruído muito forte que prejudica o nosso ouvido. Então, isso é uma poluição sonora. E aquelas coisas também que a gente vê, né, a gente enxerga. Poluição visual é as coisas ruins, né, aquelas coisas que a gente enxerga que não faz bem a nós, que não faz bem para o nosso crescimento, né, para nossa mente, então, e às vezes traz tristezas, então são poluições visuais. Quando a gente vê um rio todo sujo, né, uma poluição visual que a gente está vendo e a poluição do ambiente também. E quando tem um som muito alto, poluição do nosso ouvido, que pode causar problemas, né, de audição, o som muito alto, então essa é uma poluição sonora.
E aí você vai responder o que é silêncio. Na letra B, quando devemos fazer silêncio. E na letra C, você vai circular de azul os objetos que produzem sons muito altos. De amarelo, os objetos que produzem sons em volume menos alto. Então, você vai circular de azul os objetos que causam som muito alto, tá? De azul. E de amarelo, os objetos que produzem sons mais baixos. A professora não tem amarelo aqui para mostrar. Tá bom? Amarelo da cor da tesourinha, tá? Os sons menos altos, tá? Tem três desenhos aí para você na atividade da página 11 de Ciências e Artes. Na matemática, a professora colocou para vocês, na aula anterior, que nós poderíamos medir, né, da garrafa, lembra? A experiência da garrafa? E era líquido, né? Era um material líquido. Então, nós vimos que nós podemos medir, né, os líquidos em litro. Lembra do bolo, quando a gente foi fazer o bolo? O leite, né? Quando a gente foi lá olhar a quantidade de óleo que vinha na embalagem do óleo, né? A gente viu que ele é medido em litro. Então, geralmente, os líquidos são medidos em litro. E o símbolo da medida do litro é o L. Os objetos, as coisas sólidas, né? Nós podemos medir em quilo, tá? E o símbolo do quilo é kg, tá? Escreve quilo com Q e o símbolo é kg, quilograma. Nós também podemos medir o tamanho, né? Então, nós temos 3 formas de medir as coisas, em líquido, sólido e pelo tamanho, né? As coisas sólidas, que é em quilo, e nós temos o tamanho das coisas que a gente mede em metro, que é o M, e centímetro, que é cm. A professora colocou para vocês na atividade para vocês pegarem a régua e medir os lápis, para você medir os lápis. Depois você vai anotar a medida que encontrou de cada um desses lápis que está aí na atividade de vocês, tá? Você vai medir com a réguazinha para ver quantos centímetros cada lápis desse tem e vai anotar dentro dos retângulos. Depois, aí embaixo, observe as réguas e anote o comprimento de cada objeto. Então, você vai olhar lá que tamanho que mede e você pode usar a sua régua, tá? Também para medir o tamanho, porque aqui tá muito clarinho, às vezes você não vai enxergar. Você pode usar a sua régua para medir o tamanho do vasinho, da chave. Isso aqui é uma faca, um potinho, o clipezinho de prender, né, no quadro. Pode também medir a mamadeira, o sorvete e o vaso de flores, tá? O jarro. Então, você vai usar a sua régua e vai fazer a medição desses objetos que tem aí e vai anotar embaixo quantos centímetros, tá? Porque nós já vimos o líquido, nós sabemos que o nosso peso a gente mede em quilo e o tamanho também em metros e centímetros, tá? Então, a gente vai medir o tamanho dessa vez, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no privado.